Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um conteúdo relacionado à disciplina de genoma e hoje nós vamos falar sobre a genética de populações. Então, o objetivo dessa aula é justamente entender como que uma população vai se comportar em termos genéticos, quais são as leis que regem, né, uma população em equilíbrio e em desequilíbrio, como que os indivíduos eles estão adaptados em diferentes regiões do globo, né, o porquê, como que isso acontece, e também responder algumas questões históricas e evolutivas relacionadas, né, à população, a todos os seres vivos em geral, e a relação, né, que isso tem com algumas doenças, tá? Então, antes de iniciarmos essa aula, é importante deixarmos claro aqui algumas definições, como, por exemplo, o que é uma população. Afinal de contas, né, estamos trabalhando com a genética de populações, então é importante definir o que é uma população. Então, né, é um grupo de indivíduos da mesma espécie que compartilham o mesmo local, com as mesmas características, e também são indivíduos de se reproduzirem entre si. Agora, o que é a genética de população? Né? É uma área da genética que analisa a quantidade e a distribuição da variação genética nas populações e também as forças que podem controlar essa variação. E a gente vai ver que essas forças, elas estão muito relacionadas aí àquela lei que nós comentamos na sala de aula, que é a lei de Hart-Weinberg, tá bom? Então, o foco do estudo na genética de populações é a população natural, que é definida como a população em que indivíduos estão em cruzamento sexual e compartilhando um pool de genes. Né? Então, esse pool de genes é justamente a somatória de alelos em uma população. Então, por exemplo, você tem uma população de rãs e dentro dessa população nós conseguimos aqui fazer um pool gênico, ou seja, fazer uma somatória de todos esses genes. Acontece, galera, que o grande objetivo da genética de populações não é avaliar a somatória, mas sim avaliar as frequências genotípicas e alélicas que se apresentam nessa população e como que essas frequências elas são passadas para, né, as gerações futuras e como que as gerações anteriores podem influenciar naquela geração atual. Então, o foco dentro da genética de populações é justamente estudar essas frequências, tanto genotípicas, que é quando você envolve aqui os genes, quanto também os alelos. Lembrando, né, que nos nossos cromossomos nós carregamos dentro dos locos alelos, um referente ao seu pai e um referente à sua mãe. E ali você tem um conjunto de bases nitrogenadas, que é o que vão justamente, né, dar origem a proteínas específicas, tá ok? Então, só para a gente poder fazer uma retomada, né, fazendo um aspecto aqui um pouco mais histórico, a gente sabe que o Mendel ele descreveu como que os alelos eles eram transmitidos aos descendentes, porém, esses dados eles eram insuficientes para compreender como que a transmissão desses genes passavam para as próximas populações, né, para as próximas gerações de forma natural, considerando que nem todos os indivíduos produzem descendência e nem todos os indivíduos daquela descendência vão sobreviver. Tá? Então, os estudos de Mendel, eles não eram voltados para uma população. Agora, com o avanço, né, da tecnologia, isso possibilitou justamente identificar, né, como que esses genes eles se comportam dentro de uma população atual, uma população anterior e uma população futura. Tá? E assim, a gente consegue prever e estimar determinadas doenças, estimar origens de determinadas populações, tá bom? Isso tudo, identificar essas frequências vão favorecer justamente na resposta desses questionamentos que eu acabei de falar com vocês. Então, para isso, galera, é utilizado, né, leis que possam esclarecer justamente como que é a frequência de uma população. E a principal dela, né, que realmente é mais utilizada, inclusive, né, quando você fala em genética de população e não entrar nessa lei, praticamente é um pecado, né? Não existe, uma coisa está entrelaçada à outra, né, que é a lei de Hard-Weinberg, e como eu falei com vocês, Hard ele era um matemático, um pesquisador, e o Weinberg ele era, né, um médico ginecologista obstetra alemão. Eles trabalharam não juntos, tá bom? Eles trabalharam separados, porém publicaram ideias
similares, ideias parecidas dentro de uma mesma época, regendo então essa lei que a gente conhece, né, de Hardy-Weinberg. Então, nós utilizamos essa lei para calcular as frequências genotípicas na próxima geração, a partir das frequências alélicas na geração atual, tá? A gente consegue aplicar essa lei dentro de uma população dita em equilíbrio, tá bom? E essa lei, além da gente conseguir estimar a frequência genotípica e alélica, né, dessa população, a gente consegue, então, definir qual que seriam essas frequências para as próximas gerações. Só que existe aí vários questionamentos que se contrapõem a essa lei de Hardy-Weinberg, uma vez que uma população ela nem sempre vai se encontrar em equilíbrio. Por quê? O que significa uma população em equilíbrio? Né? É todo indivíduo que corresponde à metade do número total de genes que possui cada genitor, ok? Cada geração representa uma amostra retirada da geração anterior, ok. E se essa amostra for muito grande, com cruzamentos aleatórios e não ocorrerem perturbações, as composições genéticas nas gerações seguintes serão semelhantes. Acontece que essa população em equilíbrio é uma população dita ideal. E o que nós observamos hoje é uma população real que não se comporta dessa maneira, uma vez que não há cruzamentos aleatórios e também há a presença de perturbações dentro dessas populações que são, né, um exemplo, são as mutações. Então, a gente vai ver que praticamente a lei de Hardy-Weinberg ela é conduzida para uma população ideal e que, na verdade, nós não temos essa população ideal, né? A nossa população real vai apresentar uma série de configurações que vão se contrapor a essa lei de Hardy-Weinberg, tá bom? Então, aqui é importante vocês saberem o que significa, né, essa lei, né? Nós temos uma equação proveniente dessa lei, tá bom? Onde a gente consegue definir aqui, né, pela identificação em pezinho, a frequência de homozigotos dominantes e Q frequência de homozigotos recessivos. E aqui, PQ é a frequência de heterozigotos. Então, a partir dessa equação, a gente consegue calcular a frequência genotípica daquela população como uma frequência alélica daquela população. Até aqui, tudo bem, interessante, a gente consegue fazer. Agora, uma outra parte dessa lei é que, praticamente, se eu aplico isso numa população em equilíbrio, significa que ao longo das minhas gerações eu vou encontrar essas mesmas frequências alélicas e genotípicas. É como se elas se mantessem. O problema é que, aquilo que eu falei com vocês, não há uma população em equilíbrio. Tá? E por que não há uma população em equilíbrio? A gente vai falar aqui nos próximos slides. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, basicamente, uma definição desse equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, que rege essa lei de Hardy-Weinberg. Aqui, né, nós temos o Hardy, que ele foi um matemático inglês, e o Weinberg, que foi um ginecologista obstetra alemão. Então, o que eles falaram, né? O que eles publicaram, não em conjunto, né, separadamente, mas as mesmas ideias que foram, então, agora, né, e que praticamente vão dar origem a essa lei de Hardy-Weinberg. Então, eles falam que se os cruzamentos forem ao acaso, ou seja, sem autofecundações ou cruzamentos controlados, se todos os indivíduos forem férteis e viáveis, e se não houverem fatores como a seleção, mutação, migração, erosão genética, tanto as frequências alélicas como genotípicas se mantêm constantes de geração em geração, e a população encontra-se em equilíbrio. Tá? Então, nós temos, a partir dessa lei, nós temos aqui dois objetivos, na verdade. Eu consigo calcular a frequência alélica e genotípica daquela população e eu consigo dizer que essa frequência ela vai se manter nas próximas gerações, porém trabalhada dentro de uma população em equilíbrio. E hoje o que nós observamos é que isso não acontece, uma vez que os cruzamentos eles não acontecem ao acaso, nem todos os indivíduos são férteis e viáveis. A presença de fatores de seleção, mutação, migração, deriva genética, e tudo isso vai influenciar
as características de frequência alélica e genotípica naquela minha população, fazendo com que aquela minha população ela não se encontre no equilíbrio, mas e sim em desequilíbrio, porque eu vou ter vários fatores que podem alterar as características gênicas daquela minha população em geral. Quais são esses fatores? Nós temos aqui, né, o fator de seleção, o fator de mutação, de migração. Eu preciso de que uma população ela seja infinita, né, e não é isso que a gente observa, uma vez que as populações elas são finitas, tá? Lembrando que a genética de populações não são as leis, as teorias, os conceitos, definições não são aplicadas somente à espécie humana, tá bom? É aplicada a todos os seres vivos, tanto que a biologia estuda em peso, tá? Essas leis. E também eu não posso ter um cruzamento não aleatório, tá bom? Então, eu preciso assumir todas essas condições para poder realmente entrar no equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, o que eles ditam ser o equilíbrio de uma população, tá bom? Então, quando a gente fala, né, de cruzamento aleatório, a lei, ela quer dar a entender que para poder uma população estar em equilíbrio, né, o cruzamento, ele precisa ser aleatório. Ou seja, quando todos os indivíduos na população apresentam igual probabilidade de representar uma escolha quando o parceiro é escolhido. Acontece que os nossos cruzamentos, né, o cruzamento em geral, ele não segue essa aleatoriedade, uma vez que você tem 3 tipos de cruzamento: o preferencial, o isolamento pela distância e o endocruzamento. Esses 3 fatores, eles vão se contrapor ao que a gente chama de cruzamento aleatório e, consequentemente, se contrapõem às leis de Hardy-Weinberg. Então, entrando aqui em cada um deles, o que é um cruzamento preferencial? É quando os indivíduos escolhem parceiro com base na semelhança consigo mesmos, tá? Ou seja, sai da aleatoriedade, porque a partir do momento que você tem uma escolha, você sai da aleatoriedade, tá? Existem 2 tipos de cruzamento preferencial, o positivo e o negativo. O positivo, né, é quando o parceiro ele vai dar preferência a uma pessoa, a um outro parceiro, né, vamos dizer assim, semelhante a ele, tá bom? Então, exemplo, indivíduos altos tendem a se relacionar com indivíduos altos, baixos tendem a se relacionar com indivíduos baixos, tá? E assim por diante. E também aos negativos, tá? Ou seja, a preferência por genótipos ou fenótipos diferentes, tá? Ou seja, o contrário daquilo que você é. E nós temos o isolamento pela distância, quando os indivíduos são mais aptos a acasalarem com um vizinho do que com outro membro de sua espécie do lado oposto do continente, tá? Ou seja, é mais fácil você se relacionar com uma pessoa que está mais próxima de você do que com uma pessoa que está do outro lado do mundo, tá? Porque você tem várias barreiras geográficas aí impedindo, né, esses membros de se encontrarem. Acontece, hoje em dia, é claro que com o avanço da tecnologia isso tem mudado um pouquinho, mas se a gente for considerar em termos geográficos, né, a distância sim ainda continua sendo um grande empecilho para que, né, essas pessoas possam, vamos dizer assim, esses indivíduos possam se encontrar, tá ok? E o endocruzamento é o cruzamento entre parentes, ou seja, né, é a consanguinidade. Isso era muito visto, né, antigamente, entre reis, reis, rainhas, enfim, acontecia muito. Hoje acontece, mas obviamente numa menor frequência, e se a gente for avaliar, né, em termos populacionais, aquelas populações menores, você vê, né, casamentos entre primos, muito frequente, tá bom? Mas também é um dos fatores que se contrapõem ao que a gente chama de cruzamento aleatório. Então, só fechando essa parte de sistemas de acasalamento, por que a gente não pode... esse é um dos fatores que se contrapõe à lei de Hardy-Weinberg? Porque o cruzamento ele não é aleatório, tá bom? Existe aqui seleção de escolha, e isso é um fator que vai contra
a lei de Hardy-Weinberg. Um outro fator são as mutações, tá? As mutações, elas são uma verdadeira fonte de variação genética. A gente tem que tirar aquele conceito de que mutação é algo ruim, tá? Existem as mutações deletérias, sim, mas existem as mutações neutras, existem as mutações benéficas, existem vários tipos de mutações, que é o que a gente já comentou nas aulas de mutações. E essas mutações, elas podem ocorrer tanto ao nível gênico, quanto também ao nível cromossômico, tá? Que aqui é mais amplo e a gente já estudou justamente esses dois tipos de mutações. Um outro detalhe importante é que, em termos de taxa de mutação, né, existe uma relação de proporcionalidade em relação também aqui, né, ao tamanho do genoma, uma vez que quanto maior o genoma do indivíduo, menor a taxa de mutação, ou seja, né, são parâmetros inversamente proporcionais. E isso tem uma lógica, uma vez que indivíduos com menor tamanho de genoma, obviamente, né, você precisa de uma taxa de mutação maior para poder gerar uma variabilidade genética dentro desses organismos, tá? Diferente de organismos eucarióticos que apresentam uma taxa de mutação aqui relativamente alta, isso significa que só pelo fato do seu genoma ser maior, isso já gera uma variação, né, genética entre indivíduos, entre espécies, tá bom? Então, obviamente, você não precisa de uma taxa de mutação elevada para poder gerar essa variação genética, ok? Mas, fazendo esse link com a lei de Hardy-Weinberg, por que, né, a mutação ela vai contra essa lei? Né? Ele fala que a população em equilíbrio não pode haver mutações, e o que a gente vê hoje em dia na população é que sim, acontecem mutações, tá bom? E essas mutações acontecendo é importante no sentido de que eu preciso gerar essa variabilidade genética, ok? Então, é algo que vai contra essa teoria de Hardy, né? Essa lei de Hardy-Weinberg. Um outro ponto que vai contra é a migração, ou também chamada de fluxo gênico, que é a movimentação de indivíduos ou também de gametas entre as populações. Tá? Você tem as barreiras físicas, como oceanos, rios, montanhas, que podem reduzir esse fluxo gênico entre essas subpopulações, mas com a frequência ocorre algum grau de fluxo gênico, apesar de tais barreiras, ou seja, a gente não pode excluir, por mais que seja um processo difícil, a gente não pode excluir, até mesmo se a gente for analisar aspectos históricos, né, praticamente o continente americano, ele é uma colônia, né, de uma população de imigrantes que chegou até aqui o continente, tá? Então, nós somos descendentes de portugueses, de espanhóis, né, ou seja, de europeus em si, e também nós temos aqui, né, os índios, que no caso eram os povos nativos que viviam nessas regiões, tá? Então, aqui a gente tem, né, um clássico histórico de imigração, ou seja, de fluxo gênico, que alterou totalmente, né, as nossas frequências gênicas e alélicas originais, tá ok? Então, hoje em dia você vê, né, um índio careca, né, isso é normal de acontecer porque justamente a gente tem essa mistura, né, gênica, ou seja, esse fluxo gênico proporcionou aí praticamente, né, a formação de novos alelos ou a alteração das frequências de alelos, como a gente pode ver nesse desenho aqui. Ou seja, você tem uma ilha e essa ilha praticamente é formada, né, de indivíduos homozigotos aqui em azão. Isso não tem nenhum heterozigoto e nenhum homozigoto, né, azim. Então, você tem aqui uma frequência alélica de azão 100%. E aí você tem, né, uma pequena população chegando a essa ilha. Então, gerações posteriores, o que a gente vai observar? Que você modificou a frequência alélica dessa ilha. Então, antes que você tinha 100% de indivíduos, né, homozigotos para azão, agora você vai ter indivíduos heterozigotos, indivíduos homozigotos para azinho,
então a frequência allélica mudou. Então, a azão você tem 80% e a azinho você tem 20%, tá bom? Então, uma das consequências genéticas do fluxo gênico é justamente essa mistura genética, tá? Ou seja, você pode incorporar novos alelos, formando aí, né, praticamente novos genes, ok? Um outro processo é a recombinação. E para a gente falar de recombinação, a gente tem que falar, né, de estruturas localizadas no nosso material genético chamada haplótipos. Comentei com vocês na aula passada, apresentei justamente, né, essa rede de haplótipos para poder explicar melhor para vocês o que significa isso, né, porque é um termo difícil da gente definir. Mas, por exemplo, aqui em cada linha horizontal dessa, você tem cromossomos de 7 indivíduos. E eles são muito parecidos, uma vez, né, que você está lidando aqui com uma região alélica, né, similar, ok? E aí, quando você vai analisar de uma forma mais específica, mais detalhada essas regiões, a gente consegue perceber que eles não são 100% idênticos, né? Você tem uma certa variação. E essa pequena variação é o que a gente chama de haplótipo, tá bom? Então, eu tenho 7 indivíduos, em cada linha eu vou ter um indivíduo, e eu vou ter 6 haplótipos, uma vez que praticamente aqui você tem 2 indivíduos apresentando as mesmas diferenças, tá? Em relação a essa população aqui total, ok? Então, o haplótipo é justamente, né, essa recombinação de nucleotídeos, ou seja, né, uma variação de nucleotídeos. Aí, baseado nessa variação, eles conseguem montar essa estrutura aqui que eles chamam de rede de haplótipo, tá? Cada bola maior, cada círculo maior representa um haplótipo diferente. Então, aqui nessa região inicial, você tem o haplótipo do tipo A, né? Aqui você vai ter o haplótipo C, o haplótipo B, e mais para a região final dessa sequência, você vai ter aqui os haplótipos D, F e E. Por que o círculo, né, do haplótipo E está maior? Porque você tem mais indivíduos com esse tipo de haplótipo, tá bom? Eu até comentei com vocês em sala de aula que esses haplótipos, eles são muito estudados, uma vez que eles conseguem identificar origens populacionais, como, por exemplo, né, 8% dos homens chineses, eles apresentam um haplótipo que gera essa rede de haplótipo que parece uma constelação. E aí essa rede ela foi denominada de Star Clusters. E eles identificaram que a população que tem uma maior presença, uma maior frequência desse tipo de haplótipo, que é da Star Cluster, são pessoas que vivem na região ali da Mongólia, tá? E eles perceberam que esses haplótipos, eles surgiram há 1.300 anos. E nessa época, né, você tinha ali algumas figuras icônicas históricas, né, dessas regiões, dessa região da Mongólia, e eles conseguiram então concluir que 8% dos homens chineses, eles têm descendência dos povos nativos dessa região da Mongólia, tá bom? Então, só para poder dar um exemplo para vocês de como que essa rede de haplótipos ela é estudada. Mas voltando aqui, né, para a lei de Hardy-Weinberg, por que a recombinação ela é um dos fatores que se contrapõem, né, a esta lei, tá bom? O que vai acontecer, né? Essa recombinação é uma força crítica que molda os padrões de variação genética nas populações. Nesse caso, não existe ganho ou perda de alelos. Em vez disso, a recombinação cria novos haplótipos, ou seja, você recombina essas bases nitrogenadas, formando, então, novos haplótipos, ou seja, novas recombinações, vamos dizer assim, tá bom? Então, é um dos fatores que se contrapõe a esta lei que a gente está estudando. Um outro fator é a deriva gênica, tá? Em populações finitas, né, ou seja, né, as populações infinitas, elas não existem, tá bom? As populações, elas são finitas, as frequências alélicas podem ser alteradas de uma geração para outra como resultado do acaso. Ou seja, né, algum evento vai acontecer
que você pode adicionar novos alelos ou também excluir determinados alelos, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma população de besouros e essa população, né, você tem indivíduos homozigotos, heterozigotos, e se a gente for fazer uma frequência alélica, eu tenho aqui uma frequência, né, de azão de 30% e uma frequência de azinho de 70%. Acontece que, né, vai ocorrer algum evento que apenas os besouros azinho, ou seja, aqueles que apresentam apenas alelos, né, azinho, eles vão sobreviver e vão gerar descendente. Isso significa que as gerações futuras vão apresentar apenas, né, alelos referente àquela geração que sobrou, que no caso foram os besouros azinho. Então, eu tinha uma população de 30% azão e 70% azinho, agora praticamente a minha população vai apresentar uma frequência de azão de 0% e uma frequência de azinho de 100%. Tá? Então, a deriva gênica é justamente o evento que acontece ao acaso que vai modificar as características genotípicas de determinada população, ou seja, eu mudo as frequências alélicas e genotípicas de determinada população. Bom, a deriva gênica, ela pode ser dividida, né, em efeito fundador ou efeito gargalo de garrafa. O efeito fundador significa, né, que a deriva genética causada pela amostragem aleatória da população original para criar uma nova população. Ou seja, né, você tem uma separação, né, dessa população e aí essa separação ela vai permitir que determinados indivíduos com a mesma configuração gênica, a mesma característica gênica, funda subpopulações. Isso significa que essas subpopulações terão, né, vamos dizer assim, uma frequência alélica diferente da população original. É o que a gente chama de efeito fundador, tá? Esse efeito, às vezes, pode confundir muito com o efeito de migração, tá bom? São bem parecidos. Então, você tem aqui indivíduos de uma população que praticamente formam, né, uma subpopulação. E essa subpopulação ela vai ter as mesmas características daqueles indivíduos que a fundaram. Por isso que a gente tem esse nome de efeito fundador. Ou seja, alguém vai fundar uma nova população e essa nova população vai apresentar as mesmas características genéticas da população não, é daqueles indivíduos que a fundaram. Então, aqui nós temos justamente esse efeito fundador. Então, tem uma população aqui com a frequência alélica de azão de 80% e azinho de 20%. Então, você tem indivíduos aqui que apresentam, né, genes homozigotos, homozigotos azão, né, homozigotos azinho e heterozigotos. A gente consegue perceber que há uma maior frequência, né, de indivíduos azão. E aí, houve uma migração, ou seja, né, indivíduos que não são azão, ou seja, indivíduos heterozigotos e indivíduos homozigotos azinho, eles saíram dessa população, né, e criaram a sua nova população aqui. Então, gerações posteriores, a partir desses indivíduos que migraram para cá, terá as mesmas características genéticas desses aqui. Então, né, eu tenho uma população que praticamente vai apresentar uma característica genética diferente daquela população original, população maior. Então, como saíram indivíduos aqui azão, azinho, então significa que a maior parte da população, né, fundada a partir desses dois, vão apresentar essas características genéticas, tá ok? Ou seja, é um fator que vai, né, contra a lei de Hardy-Weinberg. O efeito gargalo de garrafa, né, praticamente eu vou remover, né, determinado alelo. Nessa situação, o que vai acontecer? Eu tenho algum acontecimento que vai eliminar parte, né, vai eliminar parte de uma população e, consequentemente, né, a presença desses alelos. Aqui um exemplo é um acontecimento catastrófico, né, isso significa que eu afunilei, por isso que tem esse nome de efeito gargalo de garrafa, ou também vocês podem falar afunilamento. Então, você tinha uma população aqui, né, com uma variabilidade genética maior,
né? Então, você vê aqui bolinhas de várias cores. E aí, após esse acontecimento catastrófico, vocês vão observar aqui apenas, né, a presença de bolinhas vermelhas e azuis, ou seja, houve uma redução, né, da variabilidade genética dessa população, tá bom? Então, antes eu tinha mais cores, agora eu tenho menos cores. Aqui nós temos o efeito, né, panorâmico com relação, né, esse efeito gargalo de garrafa, onde você tem uma ilha e essa população ela tem uma frequência alélica, né, praticamente aqui de 50% a 50% azão e azinho. E aí, por um evento, acontecimento, houve, né, que nesse caso uma desertificação, parte dessa população morreu e apenas sobraram naquela pequena floresta indivíduos com essas características alélicas, ou seja, 20%, uma frequência de 20% de azão e 80% de azinho. Houve depois um outro processo, que foi de reflorestamento, e aí praticamente o que a gente consegue observar é uma alteração dessas frequências, ou seja, eu tinha uma população que era meio a meio, né, 50% a 50%, agora eu tenho uma população diferente, tá bom? Ou seja, características fenotípicas diferentes, por conta de um acontecimento, ok? E o último é a seleção natural, tá? O que é a seleção natural? É quando você tem indivíduos com determinadas características hereditárias, e essas características hereditárias vão vão aumentar, na verdade, a probabilidade daquele indivíduo de sobreviver e de se reproduzir, em comparação a indivíduos com ausência dessas características. Então, é o seguinte, você tem praticamente dois tipos de alelos. Um alelo que vai te ajudar, um alelo que vai te beneficiar, e um alelo que pode te destruir. Então, o alelo que te destrói, praticamente como vai te destruir, significa que é um alelo que você não vai ver fixado naquela população, uma vez que uma parte dos indivíduos que a possuem aquelas características não vão sobreviver. Diferente daqueles alelos que vão te possibilitar uma melhor sobrevivência, isso significa que você vai conseguir sobreviver e se reproduzir, portanto, você vai conseguir passar esse alelo para frente, para as próximas gerações, ou seja, esse alelo vai se fixar, tá? Então, se a gente for olhar em termos evolutivos, né, a gente fala que nós somos praticamente o melhoramento, né, da espécie, porque hoje em dia, praticamente, né, a nossa espécie está num grau evolutivo bem maior, né, em comparação os hominídeos, né? Aqueles hominídeos inferiores em termos genéticos. Então, essa seleção natural, né? Esse conceito, ele segue justamente, né? As teorias publicadas pelo icônico, né? Charles Darwin, no livro chamado, né, Origem das Espécies, onde ele diz que a sobrevivência é do mais apto. Só que a gente tem que entender, né, que o mais apto não é aquele indivíduo que é somente fisicamente forte, resistente a doenças e vive uma vida longa, tá? Ele precisa criar descendentes, tá bom? Então, a gente precisa entender que a aptidão de um indivíduo é que, além dele ser forte, resistente, ter uma vida longa, ele também tem que ter descendente. Senão, dentro desse processo de seleção natural, né, se ele não gerar descendentes, ele não vai ter uma aptidão, certo? Então, né, a adaptabilidade darwiniana refere-se à capacidade de sobreviver e de se reproduzir, tá bom? Isso que é que a gente chama de adaptabilidade darwiniana. E que a seleção natural impulsiona mudanças nas frequências de alelos nas populações ao longo do tempo. Os alelos que aumentam a aptidão dos indivíduos que os carregam aumentarão a frequência e podem se tornar fixos, é aquilo que eu falei. Alelos que te favorecem são alelos que vão se tornar fixos, enquanto alelos deletérios são aqueles que serão eliminados da população, uma vez que você não vai conseguir alcançar a vida reprodutiva, tá bom? Então, a seleção natural também é um dos fatores que vai se contrapor à lei de Hardy-Weinberg.
Bom, existe, né, praticamente duas formas de seleção natural, que é a direcional e a balanceadora. A direcional, ela movimenta a frequência de um alelo de uma direção até que ele alcance a fixação ou ele seja perdido. Já a balanceadora favorece a manutenção de ambos os alelos na população, ou seja, né, tanto o alelo favorável quanto o alelo deletério. Aqui eu trouxe para vocês dois gráficos mostrando justamente esse processo, né, de seleção natural, de adaptabilidade darwiniana. Então, nós temos aqui o gene SLC24A5. Esse gene ele é responsável pela produção de melanina na pele. E o que a gente consegue observar é que indivíduos europeus praticamente vão apresentar uma reduzida diversidade gênica, tá? Isso significa que praticamente esse gene, ele não se encontra em seu estado, né, ativo em indivíduos europeus. Isso explica a característica fenotípica da cor da pele mais clara em indivíduos europeus em comparação a nativos americanos, africanos, asiáticos. Por quê? Os europeus, como eles vivem, né, em latitudes próximas ao norte do globo, as radiações ultravioletas elas são reduzidas, portanto, você não precisa de um pigmento protetor na tua pele, tá? Até mesmo porque, né, além desse raio ultravioleta ser reduzido, né, essa falta de pigmentação vai auxiliar também na melhor absorção da vitamina D. Diferente, né, dos indivíduos nativos americanos, africanos e asiáticos que vivem, na sua maior parte, próximo à linha equatorial, que é o local na qual vai receber uma maior incidência de raios ultravioletas. Então, você tem uma maior pigmentação da pele, né, para poder conferir uma proteção contra aqueles raios ultravioletas, tá bom? Então, aqui a gente consegue identificar justamente esse processo, né, de adaptabilidade. Um outro gráfico que eu trouxe para vocês, né, é esse daqui, que é a seleção de balanceamento, tá, em regiões de diversidade gênica anormalmente alta. Então, o que acontece? Essa região aqui é uma região que vai... é uma região genética que vai codificar proteínas, né, envolvidas aqui no MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Então, aqui é o gene, né, desse complexo. E aqui, os SNPs são os polimorfismos de nucleotídeos únicos, ou seja, as diferenças entre os nucleotídeos. E o que a gente consegue observar? Que numa população, a gente observa um maior pico nessa região. Ou seja, aqui eu tenho uma maior presença de polimorfismos de nucleotídeos únicos. Isso significa que nessa população, tá, você tem uma diferença genética entre esses indivíduos, uma vez que você apresenta uma maior quantidade desses polimorfismos nessas regiões. Qual a implicância disso, né? O que isso implicaria, então, em termos clínicos? A gente sabe que é um complexo envolvido em processos imunológicos, como, por exemplo, né, codificação de proteínas para a produção de anticorpos, entre outros. Então, estudos já mostraram que em indivíduos heterozigotos, eles apresentam uma maior resistência em relação a essas doenças. Ou seja, eles são mais resistentes, indivíduos heterozigotos são mais resistentes. E essa heterozigosidade, ela está muito relacionada à presença desses polimorfismos. Isso significa que, se você tem polimorfismo aqui, a chance de você ser heterozigoto é muito grande, tá? E eles perceberam, né, que esses indivíduos, eles apresentam essa maior variabilidade e isso, consequentemente, pode gerar uma melhor resistência nessa população a determinadas doenças, tá ok? Bom, praticamente, então, em relação à lei de Hardy-Weinberg, os elementos que se contrapõem
a lei Gerard-Weinberg, finaliza. E aqui a gente inicia o segundo bloco dessa aula, que é a detecção da variação genética. A gente tem que entender que essa variação genética, né, ela vai se encontrar numa população. Você pode ter uma população com uma variação maior, com uma variação menor, tá? Mas que essa variação, ela é encontrada, né, em todas as populações. Então, para a gente detectar essas variações e ver qual a influência dela, né, no aparecimento de doenças, né, em tratamentos de doenças, enfim, é importante eu entender quanto há de variação naquela minha população, tá? Então, para isso, eu vou utilizar métodos que analisam qual que é a variável ou locus polimórficos, tá? Locus são as regiões nas quais os genes se encontram, tá bom? Nas sequências de DNA de uma população, possibilitando que os geneticistas observem as diferenças nas sequências de DNA. Eles vão analisar essas variações em locais que realmente apresentam muitas variações, tá? Quais são esses dois locais? Nós temos os losses de microsatélites, tá? Que são os chamados STRs, né? Ou também, né, que vem uma sigla abreviada da língua inglesa chamada Short Standing Repeats, que são repetições, pequenas repetições de bases em tandem, né? Ou seja, uma ao lado da outra. Então, você tem aqui regiões de microsatélites, são regiões que podem apresentar de 1 a 6 repetições de pares de bases nitrogenadas. Tem as regiões de mini-satélites e as regiões, né, de DNA. Tá? Então, essas regiões de microsatélites que vão apresentar aqui, ó, né, entre 1 a 6 repetições, elas são regiões muito estudadas, porque é um local de variação genética, um local envolvido também em processos, né, de surgimento e progressão de determinadas doenças genéticas. É um local também muito analisado, né, para poder desvendar aí crimes, muito utilizado, né, para poder fazer reconhecimento, né, de determinado reconhecimento de pessoas que cometeram aí determinado crime, teste de paternidade, tá? Então, existe uma aplicação muito grande dessas regiões, por isso que o mapear, analisar essas regiões, elas são importantes, tá? E nós temos as regiões de polimorfismo de nucleotídeo único, tá? Então, quais são as técnicas utilizadas para poder analisar essas variáveis? Nós temos aqui, ó, o sequenciamento de DNA em si, os microarranjos de DNA e também o PCR, tá? Que é um processo de que você vai amplificar algumas moléculas de RNAs, ok? Começando então pelos polimorfismos de nucleotídeos únicos, novamente eu trago para vocês, né, aquela tabela que são as variações entre as sequências de DNA homólogas, tá? Aqui eu tenho um DNA de 7 indivíduos e reparem, né, que é uma sequência muito parecida e os locais onde você tem os rearranjos, você tem aqui, né, os diferentes haplótipos sendo formados. Você tem aqui alguns processos de mutações acontecendo, né, como, por exemplo, uma mutação do tipo indel, e isso vai gerar uma variabilidade entre esses 7 indivíduos, que corresponde a essa população que está sendo analisada aqui. E nós temos as regiões de microsatélites que eu falei com vocês. As regiões de microsatélites são aquelas regiões de repetição, tá? Aí de 1 a 6, né, repetições de base, tá ok? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 repetições, tá? É uma região de microsatélite. De restante, nós temos aqui nucleotídeos, polimorfismo de nucleotídeos únicos, tá? Então, esses polimorfismos, eles ocorrem dentro dos genes, inclusive, né, em regiões de exons, introns e regiões reguladoras. Quando acontece em regiões reguladoras, gravem aí que o próximo slide eu vou falar justamente disso, tá? Você vai ter diferentes proteínas sendo formadas. Por quê? Porque é nessa região reguladora que você vai ter região que irá codificar, de fato, uma determinada proteína, tá bom? Desculpa. Ela vai regular, né, regiões que codificam as proteínas, ou seja, os exons, na verdade. Tá? Então, lembra que eu falei com vocês, existem as regiões reguladoras, né, que são as regiões cis, que são representadas, né, lá pelos enhances, repressores, tá? Essas são as regiões reguladoras, elas controlam a taxa de transcrição das regiões de exons e, consequentemente, tá, a
a tradução, né, a síntese de cadeias peptídicas. Mas guarda essa informação aqui que a gente vai no próximo slide falar um pouquinho sobre isso. Então, os polimorfismos de nucleotídeos únicos, né, é a forma mais simples de variação que se pode observar entre indivíduos em um locus, e é a diferença do nucleotídeo presente em um sítio de nucleotídeo único, ou seja, praticamente o que vai, né, diferenciar uma pessoa da outra é essa variação, né? E aí, quando a gente coloca dentro de uma população, que pode variar de uma população para outra, é justamente, né, a presença desses polimorfismos. Então, esses tipos de variantes são chamados, né, de SNPs, e eles são variantes mais extensamente estudados na genética, tá bom? Então, de fato, é um foco muito grande dentro da genética. E aí, lembra que eu falei com vocês para vocês, né, guardar aquelas regiões reguladoras e regiões de exons, tá? Essas regiões reguladoras e regiões de exons, né, elas são regiões de codificação de proteína. Na verdade, o exons, né, que são regiões de codificação de proteínas, mas as regiões reguladoras, elas conseguem de forma direta regular o processo de transcrição, tá bom? Então, essas regiões, elas podem ser classificadas em 3 grupos. Nós temos, né, regiões sinônimas, que é quando, né, os diferentes alelos codificam o mesmo aminoácido. Nós temos regiões não sinônimas, se ambos codificam diferentes aminoácidos. E nós temos regiões sem sentido, que são aquelas regiões que, né, que se codificam distintamente um códon de parada e um aminoácido, tá bom? Então, pode variar de um indivíduo para o outro nesse sentido. Então, o indivíduo número 1 pode ter uma região polimórfica que vai codificar o mesmo aminoácido do indivíduo número 2. Eu posso ter uma região que vai codificar um aminoácido diferente do indivíduo número 2. Ou eu posso codificar um códon de parada e produzir uma proteína, né, vamos dizer assim, sem sentido, né, uma proteína que será degradada. Isso dará a formação de diferentes proteínas a diferentes indivíduos ou diferentes populações. Por isso que quanto mais polimorfismo você tiver, maior a variabilidade genética daquela população. Então, eu posso encontrar proteínas diferentes, cores diferentes, o que explica a pelagem, né, dos cachorros ser tão variadas. Você tem um cachorro mais escuro, você tem um branquinho, você tem um marrom, né, que é o caramelo. O que explica essa variabilidade de cores? Justamente a presença desses polimorfismos. Tá? Ou seja, essas diferenças de nucleotídeos. Nesse caso, em regiões de codificação. Uma vez, né, que você pode codificar diferentes proteínas, tá bom? Já os microarranjos, né, é uma metodologia utilizada, né, para análise de polimorfismo, tá bom? E também para análise aí de regiões de microsatélites, tá ok? Então, esses microarranjos, eles, quando eu coloco uma substância, um fluoróforo, e esse fluoróforo, ele tem a capacidade, né, de emitir uma intensidade de fluorescência, e a partir dessa intensidade de fluorescência, um software analisa e vai dizer o tanto que aquele meu DNA em análise é diferente do meu DNA de referência, tá bom? Então, aqui eu tenho uma maior intensidade da luz verde, significa que eu tenho mais material genético do meu paciente em comparação ao meu material de referência. Aqui, né, eu tenho praticamente, né, menos material que de referência, tá? Então, assim, na verdade, eu tenho uma menor quantidade de material do meu paciente em relação ao meu material de referência, portanto, né, tá faltando material genético. Seria possível, né, um processo de deleção? E aqui, como eu tenho mais material genético do meu paciente, será que é possível, né, um processo de ganho? Tá? Então, a gente consegue analisar a quantidade de material genético utilizando, né, esses ensaios de microarranjos. Não entro no detalhe, tá? Também não quero que vocês saibam detalhes sobre isso daqui, como que funciona esse método. Simplesmente vocês precisam saber que é uma das técnicas utilizadas para detectar, né, a variação genética dentro de uma população ou um indivíduo em relação a uma população. Em regiões de microsatélites, a gente também consegue, né, identificar
utilizando, né, outras técnicas, como por exemplo aqui, né, nesse gel, né, você tem aqui presença, né, de proteínas referentes, né, a regiões de microsatélites, tá? Aqui o indivíduo número 1, número 2, número 3, aqui você tem todo um processo de interpretação, de análise de dados muito específicos, né, que nem eu entendo, então nós não vamos entrar, mas aqui a gente consegue perceber que é uma região que tem 3 alelos, tá? Os microsatélites também é uma outra informação aqui interessante para vocês, eles são muito estudados, porque, primeiro, né, ao contrário dos polimorfismos de nucleotídeo único, que vai apresentar apenas 2 alelos, né, um é da sua mãe e um do seu pai, por locus, eles nunca podem ter, né, mais do que, né, 3, 4 alelos. A região de microsatélite, você pode encontrar uma quantidade aumentada de alelos, 20 ou mais, tá? Então, por exemplo, no locus 1 aqui, que é o sítio de localização, a gente chama de locus 1, essa região tem até 3 alelos, tá vendo? 1, 2, 3. E aí o indivíduo 1, ele vai apresentar aqui, né, apenas um alelo, e esse indivíduo vai apresentar 2, e esse indivíduo vai apresentar 2, indicando que esse indivíduo ele é homozigoto, e provavelmente esses 2 indivíduos, né, que é o 2 e o 3, são indivíduos heterozigotos, tá ok? Então, é uma região muito estudada. E um outro detalhe, por que também é muito estudado? Porque a taxa de mutação nessa região é extremamente aumentada em comparação com as regiões polimórficas, né, de nucleotídeos únicos, tá? Então, né, as elevadas taxas de mutação significa que os níveis de variação são mais elevados também. Mais alelos por locus, maior possibilidade de que quaisquer indivíduos terão diferentes genótipos, tá bom? Então, é mais um motivo de por que estudar regiões de microsatélites, ok? Um outro instrumento muito utilizado também para detectar essa variação genética é HapMap, né? Você poderia pensar, nossa, como que você, se já é difícil estudar todo o genoma de uma pessoa, imagina você estudar de uma população inteira, tá? Então, esse HapMap, ele vai auxiliar justamente isso, porque ele vai agrupar apenas informações de haplótipos, né? Então, ele já tem aqui os tipos de haplótipos descritos e qual a influência desses haplótipos em determinada doença, tá? Então, por exemplo, para a região que codifica, né, a proteína CDK5, que é uma proteína que está associada, né, ao mecanismo fisiopatológico da doença de Alzheimer, né, você tem aqui os diferentes haplótipos envolvidos nessa doença. E aí eles conseguem, né, agrupar essas informações, esses diferentes haplótipos, dentro de um chip. E assim é fácil identificar uma variação em determinada população, justamente porque eu já tenho ali os haplótipos descritos, configurados naquele chip. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, você tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de haplótipos envolvidos aqui nessa alteração, né, da proteína, tá? E o percentual de cada um deles. Então, quando você vai analisar uma população, você vai ver, né, qual tipo de haplótipo aquela população se encaixa, né, ou aquele indivíduo se encaixa e qual a probabilidade, né, dele progredir, né, de uma forma maior ou menor em relação à doença de Alzheimer, e também qual a probabilidade dele apresentar essa doença de Alzheimer, tá bom? Então, é um avanço genético extremamente importante dentro, né, do estudo de genética de populações, criado aí nas últimas décadas, que vai, então, gerar, né, um mapa de haplótipos de todo o genoma. Então, né, esse HapMap, assim também como nesses estudos de detecção de variação gênica, eles auxiliam muito em responder perguntas envolvidas, né, no aparecimento de determinadas doenças que você não tem uma causa orgânica bem descrita. O que significa isso, né? Por exemplo, autismo, né? Como que você explica o autismo? Ele tem uma base orgânica bem descrita? Ele tem um mecanismo fisiopatológico descrito? Não. Se você parar, né, para pensar, praticamente
Todos nós temos, né, um grau de autismo, né? Agora, o que vai depender é justamente o acúmulo, né, desses fatores de autismo, ou seja, o que gera, então, de fato, esse autismo, tá? O que gera o atraso de desenvolvimento psicomotor? Ou até mesmo você tem indivíduos com possíveis transtornos genéticos, mas o cariótipo normal, então o que explica esses transtornos genéticos? Tá? Então essas perguntas, elas não têm uma base molecular, às vezes, bem descrita, uma base, né, fisiopatológica bem descrita, mas quando você vai analisar a variação genética, né, ali, um grupinho, às vezes uma diferença em uma região, em um haplótipo, você pode ter a presença de um haplótipo diferente, que é o que pode te fazer gerar essas doenças, tá? Então, essas regiões, a análise dessas regiões, ela é extremamente importante para justamente a gente, né, desvendar ou dar diagnósticos, né, de pessoas com suspeitas de síndromes genéticas ou de microdeleções cromossômicas e que, consequentemente, a gente consiga explicar essas doenças que não têm uma base orgânica muito bem definida, muito bem descrita, tá bom? Bom, gente, o que eu queria falar com vocês era isso. É uma aula um pouco complexa que envolve muitos conceitos, né, abstratos, teóricos, né, não aplicáveis em si, né, de uma maneira, a aplicabilidade não é de uma maneira clara, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui à disposição. Um forte abraço a todos e até breve.